Tô te esperando. Hoje eu vou falar de um assunto muito legal. 15 ensinamentos do Dr. Hinohara pra gente viver bem e com saúde. Tô te esperando. Oba! Já temos uma pessoa, 3 pessoas. Vocês podem me dizer aonde vocês estão e se o áudio tá bom, porque eu tô com o ar-condicionado ligado bem aqui pertinho. Espero que isso não esteja interferindo no áudio, né? Boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal. E podem pegar lápis ou caneta e papel, porque eu vou passar umas dicas bem bacanas esta noite. Não são minhas, são de uma pessoa muito bacana. Boa noite, José Almeida, tudo bem? Boa noite, Cláudio Suzuki, tudo bem com você? Olha, o Cláudio faz parte do CIAT e não sei se vocês viram uma matéria no portal MIE hoje falando sobre o visto do Yonsei. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha, porque vai rolar um evento com um deputado japonês em São Paulo. Então vamos torcer que realmente os vistos para Yonsei sejam liberados. Boa noite, Claudinei, é de Kyoto, que bacana. Boa noite, Yumi, boa noite, Maristela. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marina. Tá sempre aqui com a gente, né, Marina? Um beijo para você, viu? Boa noite, Maristela. Gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito bacana. O Japão, hoje, perdeu uma pessoa muito importante na história do país. Boa noite, Kathleen. Tudo bom? A Kathleen é psicóloga aqui em Nagoya. Gosto muito dela. E o Japão perdeu uma pessoa muito importante hoje no Japão, um médico que clinicou até os 105 anos, apesar do país estar em luto. Hoje eu quero conversar com você sobre os 15 ensinamentos que ele passa no livro Ikikata Jozu, que na tradução livre nós poderíamos dizer a pessoa que sabe viver bem, que sabe gozar da vida. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, mandando muita gratidão para o Dr. Hinohara, né, que faleceu esta manhã, mas em contrapartida também lembrar dos ensinamentos que ele deixou e toda uma trajetória, né? Nós temos que realmente agradecer muito a este médico aqui no Japão, porque ele deixou vários legados. Um deles foi que quando ele voltou do programa de doutorado dos Estados Unidos, ele percebeu que os enfermeiros aqui no Japão eram simples auxiliares, né, que os médicos mandavam neles, e ele lutou tanto para profissionalizar a carreira do enfermeiro, criando escolas, né, e para que os enfermeiros tivessem uma participação muito ativa dentro da medicina no Japão. Ele humanizou a medicina aqui. É tanta gratidão a esse homem, né, porque é uma coisa mais linda, né, clinicar até os 105 anos. Ele também criou o tal do Ningendoku, que nós conhecemos hoje, que é o check-up anual que toda a sociedade japonesa faz para fazer a saúde preventiva. Eu acho isso fantástico, né? E outras lições que ele deixou foram nunca jamais temer alguma situação, porque ele já passou por situações muito perigosas na vida. E ele fez disso como é que eu vou dizer? Um combustível para melhorar a vida dele. Em 1970 teve um sequestro muito feio aqui no Japão e ele foi um dos sequestrados, né? E quando ele voltou do sequestro, a vida dele mudou. Na ocasião ele tinha 57 anos, se eu não me engano, e ele disse que dedicaria então a sua vida
a melhorar a saúde do povo japonês, né? E eu acho muito bacana porque ele fazia esse trabalho de medicina preventiva e mais tarde, à medida que ele foi ganhando idade, ele começou a se preocupar com a terceira idade, com a qualidade de vida da terceira idade. E ele fez inovações no Hospital São Lucas, né, um hospital internacional lá em Tóquio, onde ele serviu desde quando ele se formou até morrer. Esse hospital é uma fundação gerenciado por várias pessoas, não é só por ele, né? Tem um corpo diretor, mas ele foi diretor do hospital, olha que coisa mais linda, e clínico até morrer. Então, esta já é uma grande lição de vida que ele deixa para nós, né? Um médico tão longevo. Boa noite, Tida, tudo bem? Boa noite, Gabi, tudo bem? Gente, que bacana ter tanta gente aqui. Então, eu já vou direto ao assunto, né? Obrigada, Marina, pelo seu elogio. Isso me motiva a continuar fazendo lives. Um beijo, viu, Marina? Olha, gente, então eu vou direto ao assunto. Olha, tem alguém do Brasil aqui desejando bom dia. Ohayô! É o Célio. Então, boa noite, Júnior. Tudo bem? O Júnior é sócio do portal e ele está aqui com a gente também. Então eu vou passar aqui alguns ensinamentos dele, mas antes eu quero mostrar para vocês a capa do livro, né? Porque se alguém sabe ler japonês ou tem filhos que saibam ler japonês, quem sabe, né? Podem comprar o livro. Ele foi publicado em 2002. Deixa eu mostrar aqui para você. Opa! É esse médico super simpático que você está vendo aí. O nome do livro, pode até dar um print na tela. O nome do livro é Ikikata Jozo. Repetindo, Ikikata Jozo. O nome dele é Hinohara Hinohara. Oh, meu Deus do céu, peraí. Shigeaki. Hinohara Shigeaki. Ou Shigeaki Hinohara. Pronto, já deu um print na tela. Posso tirar? Quem assiste TV japonesa já deve ter visto várias entrevistas ou programas especiais com este médico, que é a coisa mais fofa, gente. Sem falar que ele deixou... E no YouTube também, viu? Tem vários vídeos a respeito dele, com entrevistas. E ele é muito fofo. No link, eu deixei um link aí de uma matéria que foi publicada no Portal Me, a respeito do médico japonês que clinicou até os 105 anos. É muito legal. E se você quiser dar uma olhadinha na matéria, depois você pode passar os olhos. Cecília, boa noite, tudo bem? Então depois você pode passar os olhos, que tem aí um pouquinho só da vida dele, né? Porque não dá pra gente fazer uma matéria muito longa, mas ele tomou como missão de vida dele, como missão, que ele diz que ganhou de Deus, a valorização da vida. E não é porque ele viveu até os 105 anos e clínico até os 105 anos que ele nunca esteve doente. Eu vou contar uma coisa aqui para você. Ele, quando jovem, teve aquela doença do pulmão, como é que se chama? Oh, meu Deus do céu, me deu um branco aqui. Alguém pode me ajudar? Ai, meu Deus do céu, como que é o nome? É uma doença... Tuberculose. Ele teve tuberculose por 2 ou 3 vezes durante a vida, e ele fala que este foi um presente de Deus, ele só soube disso mais tarde, para que ele possa entender como se sente um paciente, né? Como ele deveria conduzir o tratamento com o paciente, porque a primeira vez que ele teve tuberculose, ainda não tinha remédio. Boa noite, Jorge! Ainda não tinha remédio, medicamento aqui no Japão. A segunda vez ele estava fazendo um doutorado nos Estados Unidos, e lá sim ele recebeu o tratamento adequado. Quando ele foi para os Estados Unidos, acho que foi a 3ª vez. Então imagina, ele teve que estancar a febre, conviver com essa febre durante 1 ano, sem poder ir para a escola, né? E foi nessa época que a mãe dele contratou uma professora pianista
para ele estudar piano. Então ele diz sempre nas entrevistas dele que se ele não tivesse escolhido o caminho da medicina, ele teria escolhido um caminho musical. E todas as vezes que tinha algum evento lá no hospital, ele sempre incluía música. A música talvez tenha sido um combustível para a recuperação dele. Então, boa noite, Cleiton! O Cleiton é um baita de um designer. Gente, esse Cleiton tem uma história fantástica. Qualquer dia eu quero entrevistá-lo, porque ele tem muitos talentos. E ele é autodidata, viu? Acho isso fantástico. E ele escreve os textos em inglês sobre turismo de Haiti. Vale a pena dar uma olhadinha lá no Haiti Now. Então, voltando aqui para o assunto do médico, ele disse numa entrevista, se eu não me engano, quando ele estava com 102 ou 103 anos, que ele compreendeu que Deus lhe deu essas doenças como se fosse uma dádiva para ele compreender o valor da vida. Olha que profundo e que coisa bonita a gente ouvir isso, né? E ele, infelizmente, teve uma doença pulmonar em março, pouco antes dele completar 105 anos. E depois ele escolheu ser tratado não no hospital, mas na casa dele. Então, vamos lá, né? Que nós já estamos com 53 pessoas aqui juntinhas para ouvir o que o Dr. Shigeaki Shinohara deixou de legado em um dos livros que ele publicou, viu, gente? Porque ele tem outras obras, ele tem CDs gravados, né? Tem músicas que ele selecionou e fez a direção, tem várias entrevistas. Então eu vou só resumir aqui as 15 lições sobre como viver bem, né? Então, ele foi criado dentro de uma família cristã, né? E a vida dele toda foi pautada nos ensinamentos cristãos. E tanto que o hospital onde ele serviu, o Hospital São Lucas, em Tóquio, também foi fundado por um americano. Eu acho que também protestante, como era o pai dele. O pai dele foi pastor. E ele sempre prezou o equilíbrio, né? Corpo, mente e espírito. Ele disse que eu estou aqui com a minha colinha na mão porque é muita informação e eu precisei roteirizar aqui para poder compartilhar essas informações com você. Ele explica que desde 1975 pensa e praticou o seguinte: a minha saúde é de minha responsabilidade. Olha só que coisa séria, gente. A minha saúde é de minha responsabilidade. Às vezes a gente coloca a culpa no DNA, às vezes a gente coloca a culpa na família, às vezes a gente coloca a culpa na sociedade, no ambiente, no governo, né? Enfim, na saúde pública. Mas, boa noite, Vilma, tudo bom? Mas se a gente parar para pensar, a saúde é de nossa responsabilidade, sim, né? E quando a gente assume 100% de responsabilidade de tudo o que acontece conosco, fica muito mais fácil a gente gerenciar a nossa vida. Então, eu concordo plenamente com esse ponto de vista dele, e foi nesta época que ele resolveu fazer mudanças na vida dele. E ele começou, sabe com o quê? Observando os hábitos. Nós já conversamos sobre os hábitos em uma live anterior, né? Eu falei quanto tempo a gente leva para introduzir um novo hábito ou para fazer a mudança de um hábito, né? Ou seja, nós temos que fazer uma quebra de paradigma, deixar de continuar acreditando naquilo que a gente acreditava, criar uma nova crença, né? Especialmente hoje, nós podemos criar várias crenças novas baseadas no que a ciência tem nos ensinado. E também confiar um pouco nas nossas intuições, um pouco não, bastante, porque nós recebemos muitas intuições quando nós estamos com a nossa mente, né, com o nosso ser descansado. Então, a prática da meditação, a prática de caminhar, a prática da contemplação, tudo isso ajuda muito a gente a receber e ouvir essas vozes interiores que todos nós temos e todos nós recebemos. Então, ele conta no livro que ele começou a observar os seus hábitos
E ele percebeu o seguinte, que ele precisava introduzir, né, exercícios físicos. Ele recomenda muito a caminhada, mudar a alimentação, o sono, o consumo de álcool, de cigarro, e também vigiai os nossos pensamentos e emoções, né? Tem uma frase que é bíblica que diz: vigiai seus pensamentos. Nós temos milhares de pensamentos todos os dias, e se nós emendássemos todos os pensamentos, esses pensamentos poderiam dar 4 voltas na Terra, gente. Olha o tamanho da complexidade da coisa que a nossa mente produz, né, e junto com o nosso cérebro. Então a gente precisa realmente ficar vigiando constantemente aquilo que a gente pensa, porque o tico e o teco dentro da cabeça da gente ficam brigando. Eu quero comer uma sobremesa bem doce, daquelas assim, cheia de chantilly, que faz um mal lascado para a saúde da gente, né? E daí o tico fala assim: coma e seja feliz. O outro diz assim: não coma não, porque é gordura saturada. Não coma não, porque é açúcar branco. E eu concordo com esse segundo, né? E quando a gente consegue fazer uma revisão e deixar de lado esse tipo de consumo de produtos alimentícios, porque tem uma diferença entre produtos alimentícios e alimentos que a natureza nos proporciona, então a gente pode começar a fazer mudança de paradigmas e começar a introduzir novos hábitos na vida, como recomenda este médico de quem estou falando. E ele diz o seguinte: tudo o que aparecia de novidade eu introduzia na minha vida. E eu não duvido, porque ele foi um grande estudioso, não só da medicina, da ciência, como também da filosofia. Veja que coisa maravilhosa. Então, a gente não pode parar de estudar, nunca. Nós temos que continuar estudando, continuar aprendendo, continuar absorvendo as coisas boas que outras pessoas, né, cientistas e filósofos maravilhosos deixam para nós. E esta informação hoje está tão acessível para nós. Basta digitar o Google e vem um monte de coisas bacanas, principalmente o Google acadêmico, viu, gente? Não vai pesquisando assim aleatoriamente na rede, não, porque também tem muita coisa que não serve. E o médico Hinohara diz o seguinte, no livro dele: a doença é criada através de longos anos de hábitos ruins. Gente, isso é tão sério e é uma pura verdade. A doença é criada por longos anos de hábitos ruins, inclusive o hábito dos pensamentos ruins, viu, gente? Porque não só os hábitos alimentares ruins, né? Mas o modo como a gente encara a vida, como a gente aceita a vida, com gratidão. Ele fala muito da gratidão, dos desafios, né, que são muito positivos, porque isso mantém a nossa mente sempre alerta. Então, vamos prestar bastante atenção, né? Se você quiser anotar, eu vou repetir. A doença é criada através de longos anos de hábitos ruins. Ele fala disso logo no prefácio do livro dele. E ele diz o seguinte: as aves não podem mudar o seu jeito de voar, mas nós, seres humanos, podemos mudar os nossos hábitos. Podemos mudar a nossa vida. E isso é a coisa mais verdadeira que existe na face da Terra. Porque eu sempre digo para as pessoas: você é uma árvore? Não. Então você pode mudar. A árvore está ali, fixa no solo, mas nós podemos sair do lugar. Nós podemos sair do lugar comum. Nós podemos sair do pensamento ruim, né? A árvore, ela cresce para cima, cresce para os lados, mas ela não pode sair do lugar dela. E eu concordo plenamente com esse médico. As aves não podem mudar o jeito dela, né? Ela vive daquele jeito. Agora nós podemos mudar. Então vamos lá para a lista. São 15 dicas poderosas que ele traz para nós. Dicas não, são ensinamentos, porque o homem é muito sábio, né? E como é que a gente transforma isso em conhecimento? Nós vamos receber a informação, processar, colocar ação
e aí nós transformamos então em conhecimento. Então vamos lá. Ensinamento número 1. O hábito de amar do fundo do coração. Olha que coisa mais linda. Se você já leu o livro do James Hunter, O Monge Executivo, ele também fala desse tipo de amor. Que o amor não o amor é um verbo em ação. Ou seja, a gente tem que praticar o amor, né? E ele existe em todas as esferas da nossa vida. Não é só aquele amor romântico entre um homem e uma mulher, mas o amor por nós mesmos, o amor por Deus, o amor pelo planeta, o amor pelos outros seres humanos, o amor pela nossa família, o amor pelos colegas de trabalho, o amor até por pessoas que nós não conhecemos, né? O amor pelas flores, o amor pela vida. Então, ele fala do amor que nós temos aqui dentro de nós, como uma representação divina, né? E compartilhar, porque o amor não é um sentimento. O amor uma das emoções mais nobres que nós temos. Então, desenvolver isso, né? E a gente pode desenvolver isso, que é bacana. Então, desenvolver o amor, começando, né, talvez pelo amor próprio, porque se nós nos amamos, a gente está dizendo que a gente ama Deus, ou como você queira. Eu não quero entrar no mérito da religião, mas como você queira chamá-lo. Que seja a presença divina, o divino, o Criador, enfim. Mas existe algo superior, e nós somos essa representação. Outra coisa é o hábito de ficar bem. Então ele diz que se ficar bem, estar bem, é um hábito. Isso significa que nós podemos cultivar isso todos os dias. E nós temos uma infinidade de autores que nos ensinam a fazer isso, de ficar... Boa noite, Léo, tudo bem? De ficarmos... Boa noite, Mônica, tudo bem? Para que nós possamos obter essa coisa de estar de bem conosco, de ficar bem, de bem com a vida, né? Então, e de conquistar esse bem-estar. Eu acredito piamente que quando nós adotamos uma postura de gratidão, né, todos os dias, de procurar ter pensamentos pacíficos, né, de paz, nós já estamos fazendo uma grande contribuição. Não só conosco, mas com as pessoas à nossa volta. E por muitos anos, eu estou falando isso porque por muitos anos eu fui muito crítica, negativa, fazia julgamentos, e quando a gente deixa isso de lado, só de deixar isso de lado, a vida da gente já dá um clique e uma mudança. Outro hábito, né, que é o terceiro ensinamento dele, é o hábito de experimentar. Ele diz que nós temos que ter coragem de ter novos desafios, de experimentar coisas novas, coragem de ter novas atitudes todos os dias. Para ele, parece que isso era um combustível, porque ele menciona muito isso nas entrevistas dele. Então, ter a coragem de ter novas atitudes, né? Novos desafios. E uma coisa que eu também admiro neste médico é que a cada sonho que ele transformava em meta e ele realizava, ele já tinha um próximo. Então, eu faço um convite para uma reflexão. Quantos sonhos nós temos? E quantos desses sonhos nós transformamos em meta? Como diz o Dr. Laí Ribeiro, você transforma em meta aquele sonho que você coloca uma data, que você coloca um prazo. Basta colocar uma data para o seu sonho e você já está transformando esse sonho em meta. Então, boa noite, Sofia. A cada meta cumprida, este médico já tinha um novo sonho e esse novo sonho já se transformava numa nova meta. Olha que lindo esse ensinamento que ele passa para nós.
O outro é o hábito de elevar a capacidade de concentração. Eu já fui uma pessoa muito dispersa, então eu sei da importância dessa tal de concentração. E como é que eu faço isso? Eu consigo fazendo isso, eu consigo obter isso fazendo meditação, fazendo uma contemplação, e também consegui desenvolver isso como um hábito, uma prática diária. Então, desculpem. Boa noite, Sensei Masato Shishito. Esse Sensei, ele foi meu mestre de Reiki e ele dá aulas de Reiki. Se você estiver interessado em fazer curso de Reiki, fale com o professor Masato Shishito. Ele está aí aqui com a gente, tá bom? Esse professor é a coisa mais linda. Ele tem um modo de vida que eu admiro muito. Então fica a dica para você. Eu estava falando da concentração. Quando eu aprendi a desenvolver a concentração todos os dias, especialmente quando eu estou numa atividade, numa tarefa, no meu trabalho, a coisa flui. E foi quando eu aprendi o que é o tal do fluxo. Boa noite, Edna, tudo bom? O que é esse tal do fluxo que os neurocientistas vêm estudando, né? Porque os budistas conseguem isso com muita facilidade, né? Os monges budistas. Então, eu ainda não cheguei no estágio dos monges budistas, viu? Estou bem longe disso. Mas aprendi a desenvolver a concentração. Isso faz com que melhore a nossa produtividade diária. Então, vale a pena. A gente pode até fazer uma live sobre isso, porque eu fui adotando alguns métodos para eu conseguir chegar a ter concentração, para desenvolver, então, para ter muito mais produtividade durante o meu dia. Tá ok? Ensinamento número 5. Aprender com pessoas que são nossos modelos de objetivo. Olha só, o que esse mestre fala e nos ensina é o que vários neurocientistas, psicólogos comportamentais também falam. A gente tem que visualizar alguém que a gente admira, que seja muito melhor do que a gente, e a gente modela. A gente não vai imitar, a gente modela. Então é muito legal porque isso encaixa com com as palavras de vários autores contemporâneos, né, dessa última década. Então fica a dica. Vamos modelar quem a gente admira, né? Pense naquelas pessoas, independente de você conhecê-las pessoalmente ou não, né? Mas vamos supor que você tem aí um autor que você adore, um artista, um apresentador, um escritor, alguém que você admira, um empresário bem-sucedido, um empreendedor, né, também bem-sucedido, modele, né? Que bacana isso. Também podemos fazer uma live sobre esse assunto que eu adoro. Outra coisa, boa noite, Tereza, tudo bem com você? 6º ensinamento: sentir a emoção e sentimentos do outro. Essa também foi uma lição que Jesus Cristo nos deixou, né? E eu acho que o médico, por ele ser cristão, ele deve ter absorvido bem esse conhecimento e incorporado isso no dia a dia, até para o exercício da profissão dele, pois ele lidava com pacientes de várias camadas sociais, de vários níveis intelectuais, com doenças das mais simples às mais graves, e cada um era cada um tinha suas dores, suas emoções e seus sentimentos. Então, colocar-se no lugar do outro para tentar imaginar o que ele está sentindo, porque a gente não consegue alcançar a dor do outro, não consegue medir a dor do outro, mas tentar sentir isso, eu acho que é a compaixão que Dalai Lama tanto prega, né? Tanto nos ensina. A 7ª lição dele é valorizar cada encontro. Cada pessoa que você conhece sempre traz
algum ensinamento. Eu que dou aula, por exemplo, no curso técnico de massoterapia, cada vez que eu vou lá dar aula, eu aprendo alguma coisa muito bacana com os alunos. Então, a gente sempre está fazendo essa troca, né? Na verdade, eu não vou lá para ensinar, eu vou lá para receber ensinamentos e são coisas muito ricas que eu trago para casa e para o coração. Então, eu concordo plenamente com esse médico também, viu? Ainda preciso aprimorar muito isso, mas fica aqui mais um ponto de reflexão para nós. Agora tem uma frase dele que eu adoro e que passei a adotar isso desde que eu estudei a medicina tradicional chinesa. Comer até, não para a gente se sentir satisfeito, mas comer e sentir que ainda tem um espaço no nosso estômago. O que significa isso? Né? Você come para preencher 80% do nosso estômago, mas não para enchê-lo. Os japoneses dizem que isso chama-se hara hachibunme, ou seja, né, 80% do teu estômago. Então nunca coma até se sentir plenamente satisfeito. A gente no Ocidente diz assim: não, ainda tem um espacinho para a sobremesa. Não, deixe um espação se você quiser comer a sobremesa. Porque ainda entrando a sobremesa, que normalmente é muito doce, você já vai praticamente preencher o teu estômago. Então, lembrete, comer para preencher 80% do estômago, não mais que isso. Nono ensinamento: não se tornar um nerd na alimentação. Isso aqui serve para mim, viu? Porque ultimamente eu ando bem nerd em relação à alimentação. Mas eu também acredito que isso seja porque a gente quer tomar muitos cuidados, né? E esse médico, ele sempre ensinou que a gente deve comer assim bastante alimentos coloridos, né? Porque cada cor tem lá seus princípios ativos nos alimentos. Então eu sempre procuro seguir essa orientação dele, né? De fazer uma alimentação bem equilibrada, balanceada e bastante colorida. E como eu adoro peixe, né? Então, por exemplo, se o peixe é branco, você já considera isso uma cor. Se você come arroz integral, você tá comendo aí um begezinho, por exemplo, né? Se você come arroz branco, tá comendo alguma coisa branca. Daí, se você usa alho e cebola no tempero, também é branco. Daí você vai colocar pepino, que é branco, né? E tem a casca verde. Se você acrescentar tomate, que é vermelho, você pode colocar aí a laranja de sobremesa, né? A uva, a melancia, que é vermelha. Quer dizer, você vai equilibrando aí a alimentação. Isso é muito bacana. 10º ensinamento: caminhar bastante. Não só ele, como outros médicos e cientistas recomendam que a gente caminhe bastante. Então, o tal do pedômetro, né, que é o Manpoke em japonês, foi criado para que a gente pudesse caminhar e medir 10.000 passos por dia, né? Porque Manpoke significa 10.000 passos. Então, o nosso objetivo deveria ser caminhar pelo menos 10.000 passos por dia. Então, sugestão para quem usa trem ou metrô ou ônibus para ir para o trabalho, né? Caminhe uma estação, desça 2 estações antes. Nesse calor aqui é meio complicado, né? Porque a gente transpira muito. E daí tem a questão da insolação. Mas procurar então um horário aí bem de manhãzinha ou à noite para fazer uma caminhada, né? Eu estou fazendo isso, mas no final da tarde, porque durante o dia o calor está insuportável. Então fica a dica, eu adoro caminhar. E tem um outro médico, Tomio Saito, que também escreveu um livro, eu adoro esse autor, que ele dizia: caminhe 1 passo por segundo e seja feliz, né? Porque a gente ativa aqui o hormônio que nos dá a sensação de felicidade. O Dr. Hinohara também, então, a 11ª lição dele é: pratique esportes onde tem bastante gente, ou seja, os esportes coletivos. Por exemplo, oi Zé Luiz, tudo bom? Boa noite. Por exemplo, basquete, vôlei, né? Futebol, para você poder se integrar com as pessoas. Isso é muito importante para nós, né? Esse relacionamento.
na hora que a gente pratica algum esporte. 12º ensinamento: encontrar algo para ter alegria. No caso desse médico, ele gostava de música, né? Então música para ele era o tal do a medicina e a música eram o tal do ikigai. É o sentido de viver, né? É o que dá sentido à vida. Então, se você aí tem um hobby, vamos supor que o seu hobby seja lavar o carro, fazer bordado, fazer biscuit, cozinhar, né, para os amigos, preparar um bolo. Esses dias uma pessoa que assistiu minha live me mandou um artigo muito legal falando sobre o bolo. As pessoas que preparam bolos e biscoitos para servir para os amigos, elas desenvolvem, sabe, esse afeto, essa coisa boa, né? Essas pessoas não ficam com depressão, sabia? Então, um dos antídotos aí para depressão, boa noite, Jame, tudo bom? É preparar um bolo, um biscoito e servir, compartilhar com os amigos. Olha só que coisa bacana. É um estudo científico, viu? Obrigada para quem me mandou. Desculpa, eu agora não me lembro o nome, mas eu adorei essa matéria. Bom, então vamos lá pro... O 12º foi encontrar algo para ter alegria, né? Normalmente os hobbies nos trazem muita alegria. Então tenha um hobby bem bacana, desenvolva, incentive isso para o seu marido, para sua esposa, para suas crianças, que isso é muito bacana. Ensinamento 3, o 13º ensinamento: controlar e balancear o estresse. O estresse não é uma coisa ruim, sabe? Porque, na verdade, o estresse veio da luta ou fuga. Isso é uma questão de sobrevivência. Mas nós não precisamos nos sobrecarregar de estresse, né? O estresse em excesso faz mal para nós. Então, ele diz que uma das formas aqui, um dos segredos de viver bem, né, e com saúde, é contrabalancear o estresse. E aí, o que a gente faz? Pratica um esporte, vai dar uma caminhada, respira fundo, pratica meditação, né? Vai lá fazer sei lá, aprender uma coisa nova, né? Porque estudar também faz super bem, né? Na hora de uma discussão, principalmente as mulheres aí que adoram DR, né? Nós mulheres adoramos DR. O homem tem que respirar fundo, contar até 10, né? Para não ficar nervoso na hora da DR, né? Então, assim, vamos ter DRs aí mais amenas, divertidas, né? Pensar nisso também. 14º ensinamento: desenvolver o senso de responsabilidade. Quando eu aprendi as lições do Dr. Len a respeito do Ho'oponopono, que é uma filosofia... boa noite, Rosângela, tudo bem? Que é uma filosofia havaiana dos nativos da Polinésia. Eu fiquei encantada. A filosofia começa assim: assuma 100% de responsabilidade sobre a sua vida. Quando eu li, eu fiquei chocada. 100% de responsabilidade? Sim! Quando a gente assume 100% de responsabilidade, não tem mais desculpinha, não tem mais que botar a culpa no outro, sabe? Isso dá uma leveza, né? Não estou falando em culpa, eu estou falando em responsabilidade. Então, quando a gente assume 100% de responsabilidade, não tem mais aquela coisa de e aconteceu isso porque fulano me fez aquilo, fulano me deixou irritado. Não, eu fiquei irritada porque eu quis. Fulano tentou me irritar. Se eu não quiser aceitar isso, eu simplesmente não recebo. Então, eu tinha essa mania. Porque ciclana me deixou irritada, porque fiquei com raiva de fulano por causa disso. Não tem mais isso, né? Eu fico com raiva se eu quiser. Eu aceito a raiva se eu quiser, né? Não tem mais essa história de ficar culpando o outro, nem jogando a responsabilidade em cima do outro. Se eu cheguei atrasada porque eu não saí antes. E a gente passa a ser sincera, muito sincera e muito verdadeira, assumindo a responsabilidade sobre tudo que a gente faz e tudo que a gente recebe, né? Isso que é bacana. Então, essa foi a outra dica
O outro ponto de sabedoria dele: desenvolver o senso de responsabilidade. Eu garanto para você que isso nos dá leveza, viu? 15º e último ensinamento do livro do Dr. Hinohara. Cuidado para não ser tomado 100% cegamente pelos hábitos. O que ele quis dizer com isso? Nós temos aí, a nível inconsciente, né? Inconscientemente, a gente sempre acha que a gente tem 100% de razão, eu não vou mudar nada disso não, eu tô com sobrepeso, mas eu tô feliz, né? Cuidado com esses hábitos ruins, sabe? De não parar para questionar, para ver se tá bacana, se isso é realmente bom para você, né? Porque veja só, eu tive na minha família, uma pessoa muito próxima, uma menina que tinha obesidade, quando era criança. Daí, quando eu voltei ao Brasil, eu me encontrei com ela. E ela tá uma mulher linda, né, super alta, ela sempre teve um rosto muito bonito, ela sempre foi meiga, simpática. E aí, quando eu me encontrei com ela, ela estava magra. Mas não é porque eu acho que a beleza está na magreza, não é isso. Daí ela me contou que ela desenvolveu obesidade infantil, isso estava afetando a saúde dela. Então, gente, a gente pode até achar uma criança fofinha, bonitinha, mas hoje a obesidade infantil virou um problema de saúde pública. Crianças com diabetes, crianças com problema de pressão alta, e nós adultos temos que ficar atentos com essas questões. Eu estou citando a obesidade como um exemplo, porque isso é um hábito. A criança come sem parar, como essa menina me contou, que ela comia muito, né? E depois ela teve que fazer todo um trabalho de reeducação alimentar, né? Descobrir por que ela comia muito. Então ela foi deixando os hábitos ruins e introduzindo novos hábitos na vida dela. Eu falei para você que eu tinha o hábito de julgar as pessoas. Então, quando um amigo me disse, olha, você julga demais as pessoas, eu falei, epa, vou começar a me policiar. E eu não vou dizer para você que eu não faço mais isso. Mas toda vez que eu me flagro, e eu fico me vigiando, me flagro fazendo isso, né? Porque eu vi que era um hábito ruim. Um hábito ruim detona a vida da gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar presa nesses paradigmas, achando que aquilo é bacana, né? Porque às vezes a gente não tem consciência, até que alguém venha falar. Então, a minha recomendação é aprender a ouvir, fazer escuta ativa, prestar atenção no que a pessoa está te falando, porque ninguém vem fazer uma crítica querendo te deixar lá para baixo. Uma pessoa que vem te fazer uma crítica positiva como essa que eu recebi, é para fazer um alerta. E daí acendeu a lâmpadazinha vermelha. Epa, tem coisa errada aí. Então vamos prestar atenção no que as pessoas falam para nós também. E a nossa intuição, como eu falei no começo da live. Tá certo? Então, gente, eu nem vi aqui a interação de vocês. Eu vou dar aqui uma olhadinha para ver se tem alguma pergunta. É isso aí, Cleiton. Se tá faltando dinheiro, analisa e faz baita. Adorei. Muito bom. Muito bom. Aqui, Coditoque, boa noite. Tem alguma será que alguém tem alguma pergunta? Estou aberta a perguntas aqui. Eu não sou uma expert nos assuntos que o médico menciona no livro, mas na medida do possível vamos debater, né? Que eu acho que são pontos de reflexão na nossa vida, e é esse um dos legados que essa figura linda nos deixou, né? Deixou para a humanidade, isso que é lindo. Ah, Edna, um beijo para você. Eu tô de E-Sharp, sabe por quê? Eu sou muito friorenta. Se eu não ligo o ar-condicionado, eu passo calor. Se eu ligo, eu passo frio. Então eu tô sempre enrolada nas minhas E-Sharps. Obrigada, viu?
Alessandro Iwata, que saudade de você, esse fotógrafo maravilhoso. Se você mora em Araçatuba, encomenda fotos com ele, que ele é fantástico. Repete o último. Vamos repetir aqui. O 15º ensinamento. Para a gente não ficar cega em relação aos hábitos, né? Então, a cegueira significa que a gente às vezes não presta atenção nos nossos... Boa noite, Rosária! Que às vezes a gente não presta atenção nas nossas intuições, nos toques que o nosso companheiro, a nossa companheira nos dá, né? Que amigos verdadeiros nos dão, e a gente fica lá, presa, arraigada, né? Segurando, desapega. A gente tem que desapegar desses hábitos que nos detonam. Então, é isso, Ale. Espero que você tenha entendido. Ai, Ale, que saudade de você. Outro dia eu estava lá no Sapucaí, que é um dos restaurantes que eu vou de vez em quando aqui em Nagoya, e encontrei com o Tahara, né, que é um amigo de Tóquio. Foi muito legal. E o Ale também apareceu na live. A gente fez uma farrinha gostosa lá. Beijo, viu, Ale? O Cleiton tá perguntando aqui, gostei desse médico, vou fazer um xirabê. Isso aí, Cleiton. O livro dele é muito legal, viu? Pode ler. E tem uns vídeos bem bacanas lá no YouTube também. Olha a Luciana dizendo que na casa dela não entra refrigerante. Palmas pra ela! Porque ela descobriu o kombucha. Parabéns aí, viu, Luciana? Gente, eu tô adorando interagir com você e com esses amigos lindos que estão aqui, pessoas que estão sempre comigo, né, durante as lives. Se você tiver alguma sugestão de pauta, né, de algum assunto que você queira que eu aborde e que eu conheça, é claro, eu tô tomando nota. Hoje, na verdade, eu ia falar de um outro assunto, mas eu peguei o gancho da morte desse médico, né, que nos deixou tanta coisa bonita, né? Tantos ensinamentos bonitos, né? E então eu resolvi fazer uma homenagem a ele e compartilhar essas lições belíssimas que ele nos deixou. Beri, boa noite, tudo bom? Berenice, você pode pegar o nome do médico no link da live. Logo abaixo da chamadinha da live tem um link, que é o link do Portal Me, você pode pegar lá, tá bom? Luciana também chegou agora. Luciana, o nome dele tá logo debaixo da chamadinha da live, ok? Gente, então, eu amei estar aqui com você hoje novamente. Eu espero revê-la na próxima terça-feira, no mesmo bate-horário, 20h30, pra gente bater aquele papo gostoso e eu poder interagir com você. Tá ok? Kathleen, obrigada. Beijo, viu? Gente, super, super, super gratidão. E até a próxima semana. Espero que você tome bastante cuidado com esse calor, né? Para não ficar com insolação ou hipertermia. E que você tenha um excelente final de semana. Até a próxima terça-feira. Beijo no coração. Tchau, tchau.